Tô quase me escondendo aqui porque eu sei que esse tema pode ser polêmico. A minha ideia não é gerar polêmica, mas eu preciso falar sobre isso porque eu falo sobre investimentos e você, se está nesse canal, está assistindo esse vídeo, você quer saber sobre investimentos e eu preciso tratar desse assunto. A ideia é não politizar. Talvez eu fale alguma coisa que possa ter uma conotação política, mas eu já deixo bastante claro que não é a minha intenção. E o tema desse vídeo é não dê ouvidos à mídia. Com todo respeito aos jornalistas e com todo respeito ao que eu prego dentro da Startgrana e dentro da minha carreira como educador financeiro, por que eu decidi trazer esse tema? Ele não tem nada a ver com o jornalismo, ele é um vídeo sobre investimentos. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro e frisar. E eu não estou falando dos bons. Aqui a minha crítica é aos ruins, tanto a mídia quanto as pessoas. Disclaimer feito, vamos iniciar. Por que você precisa não dar ouvidos à mídia? Porque vai evitar os vieses. Dentro da Startgrana a gente tem uma aula específica falando sobre diversos tipos de vieses e como você evitar a ter eles. A gente sabe que no Brasil, nos últimos anos, tem uma polarização gigantesca na política. Inclusive, pessoas da área financeira, elas acreditam e elas pregam que a política ela é intimamente ligada à economia, e eu tenho a visão de que são coisas separadas. Elas se convergem em algum momento, mas nós devemos tratá-las de forma separada, por mais que elas estão, infelizmente, interligadas aqui no Brasil. As pessoas confundem o que é relevante economicamente com o que é viés político. E aí, por que eu começo esse raciocínio falando para você não dar ouvidos à mídia? Quando se trata de investimentos, ok? Frisando, acho que eu vou frisar isso o vídeo inteiro para deixar bem claro. Até alguns anos atrás, no Brasil, na verdade, nós sempre tivemos veículos que eram voltados a determinado lado. Então nós tínhamos veículos de imprensa que eram para a esquerda, veículos de imprensa que eram para a direita. Isso sempre coexistiu e sempre foi tudo bem, sempre foi ok. O problema é que em determinado momento que nós deixamos de ter veículos oficiais, e aí começou a surgir veículos de imprensa através de blog, através de canais do YouTube, que não que isso seja errado. O meu ponto aqui não é dizer se isso é certo ou errado. O meu ponto é abrir a tua cabeça para você ter a percepção do quanto isso influencia e ferra os seus investimentos. Principalmente, alguns políticos começaram a tomar um poder muito grande de influência dentro da mídia, e a opinião deles acabou se tornando praticamente uma verdade. E essa opinião, ela acabou virando uma idolatria. Então a pessoa, ela segue aquele político, ou aquele jornalista, ou seja quem for, ela acredita que tudo que aquela pessoa fala é verdadeiro, e ela deixou de ter um viés, um senso crítico sobre o que ela está ouvindo. Ela idolatra aquela pessoa e ela não aceita que a opinião daquela pessoa seja contrária do que ela vislumbrou, do que ela criou dentro da cabeça dela, como se fosse algo perfeito. E aí, em algum momento, essa pessoa vai falar alguma coisa que é contra seus princípios, contra o que você acredita, e você vai falar, poxa, esse cara tá falando a verdade, realmente é isso. E aí, num determinado momento, você vai acabar chegando mais pro lado do extremismo, seja de direita ou seja de esquerda, porque tudo que a direita pregava contra a esquerda, ela tá fazendo igual, se não pior. E aí as pessoas estão dentro de um mundo absurdo, cada vez mais louco, cada vez mais insano, acreditando que aquela pessoa lá que tá falando um monte de asneira, muitas das coisas que ela fala é mentira, coisas que não procedem, não tem fundamento. Um exemplo muito claro foi o que aconteceu com o Pix, que boa parte dos influencers, dos educadores financeiros, bateram na tecla porque eles só queriam falar mal do governo. Então, na verdade, eles estavam falando mal do governo, ninguém aceitou que estava falando errado, estava falando merda, estava falando besteira, ninguém assumiu essa culpa. E eu, desde o princípio, eu li a normativa, eu li as notícias e eu falei, tá errado, não é isso que vai acontecer. Mas criou-se uma notícia falsa e todo mundo seguiu ela. E aí o governo idiotamente foi e voltou atrás, que não deveria ter voltado. Ele deveria ter aprimorado o que aconteceu. Então hoje nós temos um poder muito grande de influência de opinião.
E essa influência de opinião nem sempre vai consolidar a verdade. E aqui eu abro um ponto, porque é muito difícil a gente trazer o que que é verdade, porque a verdade ela não é o que está sendo falado, a verdade ela é o que está sendo ouvida. Então não importa o que eu fale, para mim é verdade, mas a pessoa que está ouvindo, você que está aí do outro lado, vai interpretar se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Então a verdade ela é muito mais ouvida do que falada. Por isso que você precisa aprender a ouvir, você precisa ter um senso crítico. Por isso que o tema desse vídeo é não dê ouvidos à mídia, não dê ouvido aos idiotas, às pessoas que estão só politizando assuntos que são sérios. E isso o que que vai refletir? Você vai tomar decisões erradas nos seus investimentos. Você vai fazer caca nos seus investimentos. E é por isso que lá dentro da Start Grana, a gente tem lives semanais para eu aparecer toda semana aqui e falar para você isso que está acontecendo lá na mídia, isso que está acontecendo no Congresso, isso que está acontecendo sei lá onde, é falso, é errado, não vai influenciar nos seus investimentos. Ah, mas o Brasil vai quebrar. Ah, o Brasil vai dar errado. Quando que o Brasil deu certo? Ah, a bolsa vai a 60 mil pontos. Eu vi gente agora, quando o Lula foi eleito, falando que a bolsa ia a 60 mil pontos. Qual que é a lógica de achar que a bolsa vai a 60 mil pontos? Ah, daqui a um ano a bolsa foi, ok. Hoje, no momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente não tem nenhum indicativo real para que isso aconteça. Por quê? Porque a bolsa é reflexo do valor das empresas. O valor das empresas, elas continuam produzindo, elas continuam lá, elas continuam faturando. A empresa que vende energia continua faturando, continua vendendo energia. A empresa que vende água continua vendendo água. O que que mudou de um governo para o outro? Nada. Em relação às empresas, algumas empresas podem ter sofrido? Pode, mas o mercado vai absorver, outra empresa vai absorver, um grupo de fora vai absorver. Quem tem mais dinheiro sempre absorve quem tem mais dinheiro. Então o mercado ele sempre vai crescer, ele sempre vai evoluir, até porque a gente tem uma depreciação do nosso dinheiro, a gente tem a inflação e a tendência é que o preço vai crescendo ao longo do tempo. E preço e valor, apesar de ser coisas diferentes, eles se encontram se houver fundamento. Eu sei que agora joguei muita ideia no ar, mas a base de tudo é que você entenda que a gente não pode apenas olhar para um veículo de imprensa que não tem nada a ver com a empresa que você está comprando na bolsa de valores e achar que o que vai demandar o resultado da empresa é o que a imprensa está falando. É uma forma errada de investir. Por isso que eu falei no início, eu não estou falando contra a imprensa. Eu estou dando mais um alerta da percepção que as pessoas têm que ter sobre os fatos, sobre as notícias, para que isso não impacte dentro dos investimentos, não impacte na sua carteira de investimentos. Rafa, mas alguma empresa vai ser impactada com algo que aconteceu lá no Congresso? Possivelmente vai. Mas você tem que avaliar empresa por empresa. Não pegar como um todo, olhar como se tudo fosse um bloco, agora o país está ruim. Ponto. Minha carteira de investimentos vai estar ruim também. Quem vende isso, quem vende essa ideia que o Brasil vai quebrar, compre dólar, dolarize, é uma pessoa que não entende sobre investimentos. Não sabe como funciona a regra do jogo. Primeiro que ela desconsidera o impacto que uma opinião dessa pode ter sobre as pessoas. Aí o cara que tem o salário dele vai todo mês pegar o salário dele e comprar em dólar. Aí o que ele vai fazer? Vai pagar spread, vai pagar taxa de saque, taxa de resgate, taxa de IOF, e aí o dólar caiu, ele vai vender porque ele precisou ir no mercado comprar uma cesta básica, e aí vai perder dinheiro. Então, a gente precisa começar a deixar de ser estúpido no mercado financeiro, ouvir pessoas que têm boa intenção no mercado financeiro. Eu sei que isso não é para todo mundo, eu sei que esse vídeo não é para todas as pessoas, ele é para o meu público, ele é para o público da Start Grana, ele é para pessoas que eu quero trazer para dentro. Eu sei que eu fazendo esse vídeo, eu já tô selecionando, vai ter gente que vai olhar, vai falar, esse cara é um babaca, é um moleque, mas é realmente isso que eu quero fazer. Eu quero separar quem está interessado em aprender sobre investimentos daquela pessoa que está interessada em especular, daquela pessoa que quer fazer day trade, aquela pessoa que quer investir num jogo do tigrinho, aquela pessoa que quer perder dinheiro, aquela pessoa que quer ser gananciosa no mercado. É esse tipo de pessoa que eu quero longe daqui. E eu quero atrair, se você ficou até aqui e tá entendendo, tá
recebendo a mensagem, é você que eu quero para Start Grana, é você que eu quero convencer. Você é o meu público. Você deve estar dentro da Start Grana, porque a gente tem uma linha de raciocínio parecida. Dentro das finanças, dentro da influência ou dentro de qualquer área, a gente tende a seguir aquelas pessoas que nós temos uma convergência de ideias. E se você está aqui e está concordando com o que eu estou falando, nós temos uma convergência de ideias. E isso é o primeiro ponto para que a gente venha ter uma relação de membro, de aluno dentro da Start Grana. Caso você não queira, ok, continua, segue o canal, curte o vídeo, comenta, mas para aprimorar, você tem que participar da Start Grana, tem que participar das lives, tem que participar das aulas, para cada vez menos cair dentro dessa história, dessa ladainha que as pessoas ficam falando. Eu tenho bastante pessoas que entram em contato comigo e ainda assim, mesmo vendo esse vídeo, vendo eu falando essas coisas, manda vídeo de pessoas que estão completamente aleatórias dentro do mercado financeiro, que elas estão falando besteira e eu não tô querendo julgar aqui os outros ou querer dizer que os outros estão errados ou eu que eu tô certo. Mas eu acho que com tanta briga política que nós tivemos e com tanta influência, tanto poder que as mídias têm, e as mídias eu coloco num bolo geral, redes sociais, o contexto que a gente vive, as pessoas que a gente segue, a gente tá tão bitolado, tão num cabresto de não conseguir enxergar uma realidade diferente, não conseguir enxergar que o outro pode ter uma opinião melhor do que a gente se concentra só naquilo e nada mais está certo. E isso vai impactar nos seus investimentos. Para mim é positivo isso, é maravilhoso. Por quê? Porque você vai dar dinheiro para mim no mercado financeiro. Aquela pessoa que tá fazendo isso, tá passando dinheiro para mim. Então, toda vez que eu tô ganhando mais do que perdendo, eu tô tirando dinheiro desse tipo de pessoa. Isso para mim é positivo. Na verdade, eu nem deveria estar aqui gravando esse vídeo, contando tudo isso, né? Deveria encerrar esse vídeo já e vida seguir. Porque é dessa forma que funciona o mercado financeiro. Quem tem estratégia, quem tem um comportamento, um emocional dentro do mercado financeiro, com o mínimo viés possível. Eu sei que zero viés é difícil, porque nós temos a nossa crença, por exemplo, eu tenho uma crença em cripto e inteligência artificial, que é do que eu tenho estudado, o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido do mercado. Tem pessoas que podem ter uma crença um pouco diferente. Então eu tenho viés. Quando eu vou investir em algo ligado a cripto, a inteligência artificial, com certeza eu vou ter um viés, mas eu tenho a capacidade de talvez questionar, da mesma forma que eu questiono o Bitcoin, que eu acho que o Bitcoin pode dar errado, porque eu sempre tô na resguarda, eu sempre tô achando que algo pode dar errado, e isso me garante uma perpetuidade maior dentro do mercado financeiro. Porque eu não vou com muita sede ao pote. Eu pego a minha carteira, eu diversifico, eu coloco entre nichos que eu acredito, entre coisas que podem vir a dar boa lá na frente, e eu evito os vieses. Mas tudo isso, ele é baseado dentro de uma estratégia. Se você não tem uma estratégia, você não vai ser um bom investidor a longo prazo. Você pode dar sorte, ok, mas você precisa ter uma estratégia, principalmente para os momentos de queda, os momentos de desastre, você saber o que fazer. E tudo isso eu ensino lá dentro da Start Grana. Muito obrigado se você acompanhou esse vídeo. Clica no link que está na bio e não deixe de conhecer a Start Grana. Até a próxima, valeu, tchau.